Hello everyone! Você já ouviu falar sobre o processo de aquisição da linguagem? Você sabe como que uma criança começa a falar? O que isso tem a ver com o bilinguismo? Tudo! Quando uma criança começa a falar, isso não acontece da noite para o dia. É um processo que vai acontecendo. Ela já foi exposta à linguagem desde quando ela estava no ventre. E ela está desde então ouvindo as pessoas ao seu redor se comunicando e expressando diversas formas de linguagem. É por meio dela que a criança começa a entender que ela vai expor as suas ideias, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Quando a gente pensa na questão do bilinguismo, é a mesma coisa. Uma criança só vai começar a falar o inglês, ou duas línguas ao mesmo tempo, quando ela é exposta por um longo período de tempo nesses dois idiomas. Para uma criança começar a falar um idioma, ela passa por 5 passos. Primeiro, a escuta, depois a compreensão, depois a fala, a leitura e a escrita. E esses processos, eles sempre vão acontecer nessa ordem e não se pula uma etapa. Mas, ao mesmo tempo, essas etapas, quando a próxima começa, elas não se encerram. Parece um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. Quando um bebê começa a ouvir o mundo, ainda não faz sentido. Ele escuta, desde quando ele está no ventre, os sons ao seu redor, escuta os seus pais conversando, escuta as pessoas falando com ele, mas ele não realmente entende o que é esse som que ele está ouvindo. Ele ainda não consegue diferenciar direito. A partir de uma certa idade, esses sons começam a fazer sentido, ele começa a compreender o que é. Depois que ele compreende, ele então começa a tentar reproduzir. Ele começa suas tentativas de fala. São sons, aquele balbuciar, são palavras que começam a surgir, tudo isso na tentativa de se expressar, na tentativa de se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor. Mas isso ainda não é a fala. Quando finalmente uma criança começa a falar, é quando a gente olha e fala: nossa, olha que bonitinho, agora ele já consegue conversar igual uma criança mesmo, não é mais um bebê. Tudo isso demora, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Quando a gente pensa na questão do bilinguismo, funciona da mesma forma. Quanto mais uma criança for exposta a um idioma, mais rápido ela vai começar a compreender. Tudo, quando a gente pensa no bilinguismo, é a questão da compreensão, como a criança se relaciona. É uma das grandes diferenças de você ensinar em inglês para a criança e você criar a criança dentro de um bilinguismo, ou inglês, espanhol, qualquer outro idioma. Porque a criança adquire isso, ela não aprende, ela adquire, isso começa a ser parte dela. E isso realmente vai ser meio dela se expressar, dela se relacionar e compreender o mundo ao seu redor. Ela não vai simplesmente falar em outra língua, mas isso altera a forma como ela enxerga o mundo. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre isso, vai lá de volta no nosso vídeo sobre o que é o bilinguismo. Mas então esse processo, ele não é uma coisa simples. Não dá pra gente ser muito simplista, falar que é um processo fácil. Não existe uma fórmula mágica. A aquisição da linguagem, a gente tem que ter em mente que não importa se é de um segundo, terceiro, quarto idioma, vai acontecer da mesma forma com que a criança aprende a sua língua materna. Pode ser que esse processo vai acontecer em 1, 2, 3 línguas ao mesmo tempo, A gente tem crianças que desde o berço convivem com vários idiomas. Mas tem crianças que isso vai acontecer na língua materna, depois, quando elas já estão maiorzinhas, vão aprender a segunda língua, depois a terceira. Mas a gente não pode esquecer, é sempre o mesmo processo. É sempre um processo que demanda tempo. Lógico que se a criança está maior, não vai talvez demorar 5 anos para ela estar realmente com uma certa eloquência no idioma, conseguindo se comunicar. Mas pode ser que demore e tá tudo bem, tá tudo normal. Isso é o esperado, tá bom? E aí, você já tinha ouvido falar sobre como relaciona-se a aquisição de linguagem com o bilinguismo? Por que é tão importante? Por que eu falo várias vezes para vocês que tem que falar mesmo com seus filhos todos os dias, tem que insistir. Não importa que
qual tipo de vocabulário, sem essa questão mecânica de ficar querendo ensinar. Eu tento ensinar sempre as mesmas frases. Não, a criança tá aprendendo igual um bebê. Com o bebê você não fica medindo, eu vou ensinar só 100 palavras esse mês. Não, a gente simplesmente fala. Quando a gente tá pensando no bilinguismo, tem que ser da mesma forma. A gente vai expor a criança ao idioma de forma completa, em toda a sua dificuldade, em toda a sua variedade. Quanto mais rico for o vocabulário a qual você expor os seus filhos, quanto mais você conversar com eles em situações diferentes, dentro de contextos variados, mais rico vai ser a linguagem da qual eles vão estar aprendendo. Então, você já tinha pensado no bilinguismo nesse sentido? De ser realmente a aquisição de uma nova linguagem? Você sabia que o processo vai ser muito parecido, se não idêntico ao processo que o seu filho teve para adquirir a língua materna? Se você tem alguma dúvida ou algum comentário em relação ao processo de aquisição da linguagem, se você já passou por essa experiência e quer compartilhar com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente poder interagir. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para ser avisado toda vez que a gente postar um conteúdo novo. See you soon!